E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! O Bureau 749 é um centro de pesquisa altamente confidencial dedicado à investigação de eventos misteriosos e inexplicáveis. Com 7 filiais espalhadas estrategicamente pelo país e inúmeros laboratórios, a organização atua com extremo sigilo. Em 5 de junho de 1992, um incidente catastrófico ocorreu em uma mina localizada na região centro-sul da China. O desastre resultou na morte de 47 trabalhadores, mas um minerador conseguiu ser resgatado do poço colapsado. Durante o tempo em que permaneceu preso no subsolo, esse minerador encontrou uma caverna até então desconhecida. Lá ele teve contato com sementes de organismos misteriosos e esqueletos de seres alados que pareciam ter origem alienígena. Além disso, ele encontrou uma quantidade significativa de fragmentos metálicos intrigantes que aparentavam fazer parte de uma nave espacial alienígena. Após o resgate, todo o caso foi imediatamente classificado como altamente secreto e transferido para o Centro de Pesquisa em Ciências Biológicas 749. 8 meses depois, o minerador que havia sido salvo morreu de forma trágica devido a uma doença misteriosa. Paralelamente, o feto de sua esposa grávida começou a apresentar anomalias preocupantes. Os especialistas do Bureau concluíram que essas anomalias foram causadas pela exposição do homem aos organismos desconhecidos encontrados na mina. Para evitar que o incidente causasse desastres secundários, as autoridades decidiram fechar permanentemente a mina e enviaram os esqueletos e fragmentos metálicos para a filial do Bureau em Hong Kong, onde seriam realizadas investigações mais aprofundadas. 18 anos após o desastre, uma névoa branca e densa cobriu a cidade de Hong Kong. Embora os testes realizados pelas autoridades não indicassem nenhum perigo imediato à saúde humana, o fenômeno deixou a população local alarmada. Durante esse período, Guo Jiu, um cientista aposentado que agora usa uma cadeira de rodas, recebeu um e-mail anônimo com relatórios confidenciais do Bureau 749. Esses documentos revelavam detalhes alarmantes sobre formas de vida desconhecidas que haviam começado a surgir em poços de mineração abandonados. Os relatórios descreviam que esses organismos apresentavam uma adaptabilidade impressionante, além de uma capacidade única de digerir ou absorver diversos tipos de metais e proteínas. Mais assustador ainda era o fato de que essas formas de vida eram capazes de caçar e matar seres vivos de tamanhos muito maiores que o deles. Extremamente inteligentes, esses organismos também possuíam habilidades de camuflagem avançadas, permitindo-lhes atrair presas com facilidade antes de atacá-las. Mesmo após inúmeras tentativas de destruição, os cientistas falharam em eliminar a ameaça, já que os organismos se mostraram mais resistentes e nocivos do que qualquer estimativa inicial. Durante uma tentativa de inspeção no fundo de uma mina, enormes tentáculos emergiram de um lago subterrâneo atacando os pesquisadores. O ser responsável por esses ataques foi batizado de Organismo Zero. Diante da gravidade da situação, o Bureau 749 decidiu convocar Ma Shan, o único descendente direto do minerador falecido. Agora um jovem, Ma Shan vivia uma vida aparentemente comum, mas carregava um vínculo inegável com os eventos ocorridos em 1992. Ao tomar conhecimento disso, Guo Jiu tentou garantir a segurança de Ma Shan, organizando sua fuga da cidade e planejando escondê-lo com um antigo amigo do exército. Enquanto isso, Ma Shan, assombrado por visões dos tentáculos misteriosos, retornou ao bar que gerenciava com Guo Jiu, localizado próximo ao poço da mina. Lá ele enfrentou um homem bêbado que estava importunando Erniang, esposa de Guo Jiu. Demonstrando habilidades sobre-humanas, Ma Shan agarrou o homem com facilidade e o expulsou do bar, revelando pela primeira vez seus poderes extraordinários. Guo Jiu, preocupado com a segurança de Ma Shan, insistiu para que ele deixasse a cidade imediatamente. Porém, Ma Shan relutava em partir, pois queria terminar a construção de um presente enigmático para Guo Jiu, cuidadosamente coberto por um grande pano no bar. Enquanto isso, as autoridades do Bureau 749 se aproximavam. Quando os agentes chegaram ao bar, Ma Shan conseguiu escapar com a ajuda de Erniang. No entanto, eles acabaram descobrindo o presente escondido de Ma Shan, revelando um mini helicóptero impressionante projetado e construído pelo jovem. Guo Jiu ficou chocado com a revelação, mas não teve tempo de reagir antes de fugir junto com Erniang e Ma Shan em um carro. Sob constante vigilância dos drones do Bureau, o grupo seguiu em direção à cidade. Para evitar a captura, Erniang sugeriu que Ma Shan tomasse o metrô. Já na cidade, Ma Shan foi injustamente acusado de roubo, o que levou uma multidão enfurecida a persegui-lo pelas ruas. Eles o perseguem em vários andares do edifício, mas Ma Shan consegue escapar e chega à estação de metrô. Ele sobe em um trem, mas percebe que ninguém mais entra enquanto as portas se fecham imediatamente. Uma jovem chamada Xia Hua, uma garota com poderes especiais que foi criada no Bureau, aparece e o cumprimenta, deixando claro que ele não conseguiu escapar. Chegando ao centro do Bureau 749, Xia o recebe como se estivesse de volta à casa. Na verdade, Ma Shan cresceu naquele lugar depois que seus pais faleceram.
mas se rebelou e saiu antes de ser adotado por Gojo, enquanto outras crianças com superpoderes sempre o intimidavam por ser diferente. Porém, Xia estava sempre ali para apoiá-lo. Com isso, Machan se surpreende muito após muitos anos longe e fica animado ao ver o mítico monstro marinho que encontrou na infância. Ele então é recebido sarcasticamente por todos os outros com poderes especiais com quem cresceu e que o intimidavam quando era mais jovem. Logo ele conhece Dongbei, o chefe do novo Burô, que pede sua ajuda com o caso do Organismo Zero. No entanto, Machan recusa-se a trabalhar até que Dong o ameace com a possibilidade de ir atrás de Gojo por evasão de impostos e de Ernyang por vender vinhos falsificados. Sem alternativas, Machan decide eventualmente ajudar o Burô 749 uma última vez antes de iniciar a pesquisa. Dongbei prepara um teste para Machan e o leva a um local onde Machan entrega sua mochila a Xia antes de o teste começar. Grandes bolas metálicas controladas por um cientista atingem Machan, e o teste se assemelha a um jogo de realidade virtual. Dongbei revela que quer ajudar Machan a mostrar seus poderes mutantes, mas Machan não está indo bem e tenta evitar os ataques. De repente, o Dr. Guang recomenda a interrupção do teste, pois pode colocar a vida de Machan em risco. No entanto, Dongbei insiste em aumentar a intensidade. Sentindo-se preso e lembrando das experiências de bullying passadas, os poderes de Machan de repente se manifestam, perturbando tudo na arena enquanto todos observam em choque. Xia fica preocupada e rapidamente se dirige a ele, enquanto uma estranha forma semelhante a asas aparece em suas costas antes de se retrair. Ao mesmo tempo, eles encontram a mochila de Machan com medicamentos incomuns dentro. Depois de acordar de um terrível pesadelo e ver sua ferida nas costas, Machan decide que terminou com os testes e tenta escapar. No entanto, Dongbei deixa claro que haverá consequências caso ele decida sair. Momentos depois, ele pede a Xia que cuide de Machan, pois ela é a única pessoa em quem confia. Mais tarde, o Burô 749 recebe um relatório de que o Organismo Zero do lago na mina cresceu, e não levará muito tempo até atacar a cidade. Enquanto isso, Gojo visita o centro de notícias e pede que espalhem a notícia sobre o desaparecimento de Machan. Ao mesmo tempo, Xia está tratando Machan e também usa seus poderes de telecinese para ajudá-lo a se acalmar. O Dr. Guang estuda os medicamentos de Machan e descobre que eles suprimem temporariamente seus poderes de mutação especiais. Sabendo disso, Dongbei acha que alguém pode estar ajudando Machan secretamente. Mais tarde, Dongbei leva Machan a olhar uma versão menor do Organismo Zero, esperando encontrar uma maneira de se comunicar com ele. No entanto, Machan afirma que não tem conhecimento da situação, o que enfurece Dongbei e o leva a pressionar o rosto de Machan contra o recipiente de vidro. De repente, o Organismo Zero começa a se comunicar com Machan através de sua mente, instigando-o a unir forças e ajudar na destruição da humanidade. Ao ouvir isso, Machan fica chocado e decide guardar isso para si. Mais tarde, o Dr. Guang analisa os dados e percebe que Machan está na verdade se comunicando com o Organismo Zero. Ele informa isso a Dongbei, que pergunta o que Machan disse ao Organismo Zero. No entanto, Dr. Guang afirma que não sabe, pois a conversa deles é uma forma de sistema de frequência. Em seguida, eles levam Machan à sala dos estranhos fragmentos metálicos da mina, tentando conectá-los usando um campo magnético. Ao se aproximar do campo, ele inesperadamente entra em um lugar estranho, onde 3 figuras alienígenas divinas o recebem. Elas buscam sua ajuda para proteger o planeta, explicando que há 50 mil anos carregaram um monstruoso ser maligno para seu planeta, mas sua nave caiu na Terra. Sua nave tinha um núcleo que poderia ter derrotado o monstro, mas foi destruído e se transformou em fragmentos metálicos. No entanto, eles ocultaram sua última energia vital no núcleo, e apenas Machan poderia consertá-lo, pois ele tinha seu sangue. Ao ouvir isso, Machan se recusa a se envolver, fazendo com que os 3 alienígenas penetrem em seu corpo. Imediatamente as asas aparecem novamente e algumas de suas gotas de sangue caem sobre os fragmentos metálicos, fazendo com que eles se fundam. Ao mesmo tempo, a versão menor do Organismo Zero começa a perder seus poderes, enquanto os cientistas ficam muito felizes pensando que a criatura morreu. No entanto, o Organismo Zero acorda novamente enquanto Machan perde a consciência e os fragmentos metálicos se quebram novamente. Os cientistas acreditam que a única maneira de eliminar o Organismo Zero é fazer com que Machan se transforme completamente, para que tenha poder suficiente para consertar o núcleo. Enquanto isso, o Organismo Zero percebe o perigo e libera uma névoa misteriosa do poço da mina pela cidade. Além disso, essa névoa transforma todos os pássaros em criaturas estranhas que voam em direção ao poço, como se estivessem protegendo o Organismo Zero. Mais tarde, pessoas de toda a cidade começam a reclamar sobre esses monstros pássaros, levando o Burô 749 a enfrentar problemas. Sem opções, Dongbei decide fazer com que as habilidades mutantes de Machan estejam completas o mais rápido possível para resolver todos os problemas. Ele cria um plano para fazer Machan escapar do Burô 749 e retornar ao poço da mina, fazendo-o se transformar completamente. Como Machan confia mais em Xia,
Dongbei pede sua ajuda, mas ela hesita em enganá-lo. Eles então se voltam para outra garota, Yeon-yoon, que se disfarça como uma garota mutante que é utilizada em experimentos pelas pessoas do Burô 749, levando Ma-chan a sentir pena dela. Mais tarde, eles trabalham juntos para criar uma emergência falsa no Burô para abrir todos os portões. Ma-chan vê isso como uma oportunidade maravilhosa de escapar e tenta sair silenciosamente. Ele ajuda Yeon-yoon, que pede sua ajuda, e eles fogem juntos para o bar ao lado do poço da mina. Ao mesmo tempo, o Dr. Gwang e sua equipe estão observando o enorme organismo Zero. Xia, junto com uma equipe especial composta por pessoas com poderes especiais, se prepara para capturar Ma-chan do outro lado. Dongbei chega ao andar superior do bar com o panfleto de desaparecidos e finalmente encontra Goju. Ele entende que Goju não é uma pessoa comum, mas que costumava ser um cientista no Burô 749 antes de Dongbei se tornar o líder atual, por isso não sabe muito sobre ele. Dongbei fica intrigado com o porquê de Goju tentar suprimir os poderes de Ma-chan criando medicamentos para ele, em vez de promover uma transformação completa. Na verdade, Goju sempre trabalhou para o Burô 749 para estudar a mina e monitorar Ma-chan. Isso implica que o papel de Goju era observar Ma-chan, e não escondê-lo. Ele finalmente se pronuncia, compartilhando que Ma-chan nunca teve a intenção de ser um herói ou se transformar em uma pessoa mutante. Ele simplesmente queria ser uma pessoa comum como as outras crianças. Enquanto isso, Ma-chan e Yeon-yoon entram no bar e encontram Ernyoung, que fica aliviada ao ver que ele está seguro. Todos começam a celebrar seu retorno quando, de repente, o organismo Zero dentro do poço da mina começa a agir de maneira estranha e impacta Ma-chan também. Ele então toma seu medicamento pensando que isso irá reduzir seus poderes. No entanto, Dongbei trocou sua medicação por água vitaminada que não faz efeito em suprimir suas habilidades. Nesse momento, o organismo Zero usa seus tentáculos para atacar as pessoas próximas ao poço, fazendo com que os poderes de Ma-chan aumentem enquanto asas se formam completamente em suas costas. Ao ver isso, todos acreditam que é um efeito especial e começam a tirar fotos dele, inundando-o com memórias de seu passado de bullying. Goju e Ernyoung tentam afastá-lo, mas a multidão os empurra para trás. Dongbei ordena que sua equipe capture Ma-chan e eles o atingem com um dardo tranquilizante antes que ele desmaie. Ma-chan entende que tudo isso faz parte do plano de Dongbei e acredita que as ações de Yeon-yoon são falsas. O pessoal do Burô 749 então apaga todas as fotos de Ma-chan dos celulares de todos, antes de levá-lo de volta ao centro. Ao longo do caminho, Ma-chan acorda ao ouvir Xia tentando defendê-lo contra as acusações de ser um monstro feito pelos outros. Ele se lembra de suas experiências passadas de bullying, o que o enfurece, levando-o a destruir o caminhão na tentativa de escapar. Mais tarde, Dongbei recebe um relatório sobre a fuga de Ma-chan e vai ver Goju mais uma vez. Ele encontra o laboratório escondido de Goju repleto de medicamentos. O velho homem compartilha que passou 10 anos desenvolvendo esse medicamento, que pode interromper temporariamente o crescimento mutante, não apenas de Ma-chan, mas especialmente para combater o organismo Zero. Acontece que, como Ma-chan está relacionado ao organismo Zero, significa que se o medicamento puder suprimir suas habilidades, o mesmo acontecerá com a criatura. No entanto, Dongbei ainda deseja usar o poder de Ma-chan em uma transformação completa para consertar o núcleo alienígena e eliminar o organismo Zero. Ele pede a ajuda de Goju para trazer Ma-chan de volta e mostra a localização dele, uma vez que as pessoas do Burô 749 colocaram um rastreador nele. Mesmo sem ter certeza no início, Goju decide concordar para o bem da humanidade. Alguns dias depois, o Burô 749 decide evacuar os cidadãos da cidade. Goju localiza Ma-chan em um prédio alto usando o rastreador. Ele motiva Ma-chan lembrando que todos aspiram ter asas para voar aonde desejam e que Ma-chan é uma pessoa sortuda, apesar de acreditar que essa transformação o tornará um monstro. Ele pede a Ma-chan que o ajude, informando que ele nunca saiu realmente do Burô 749, e o levou até a borda do poço da mina como parte do plano para estudá-lo. Sabendo disso, Ma-chan acredita que as pessoas em quem mais confia o enganaram, o que apenas aumenta sua dor. Sentindo-se desesperado, ele decide sair e procura um lugar para se esconder, pois não deseja mais ajudar o Burô 749. Dongbei vê sua única chance se esvair e se prepara para o pior. Enquanto as pessoas abandonam a cidade, Goju pede a seus colaboradores no bar para sair da área e também dá dinheiro a Ernyoung para sua segurança, instruindo a ir embora imediatamente. Em seguida, ele se prepara para cumprir seu dever mais uma vez. Ao mesmo tempo, todos os membros do Burô 749 se despedem de suas famílias e se preparam para lutar até o fim. Sua última esperança é usar uma arma nuclear contra o perigo que enfrentam. No entanto, Xia está preocupada com Ma-chan e decide procurá-lo. De repente, Dongbei pede que Xia peça desculpas a Ma-chan por colocar tanta pressão sobre ele e promete que o Burô 749 não o buscará mais. Enquanto isso, Goju está preparando seu mini helicóptero com medicamentos e inúmeras bombas para suprimir o organismo Zero.
esperando haver tempo suficiente para a evacuação dos cidadãos. No entanto, Ernhyang não foi embora, o que causa uma discussão entre eles. Quando ela expressa sua incapacidade de deixar sua família e sua disposição para o pior, Gojiu fica emocionado e a abraça com lágrimas nos olhos. Uma hora depois, o chão começa a tremer e o organismo Zero começa a destruir tudo. Xia encontra Machan no antigo orfanato onde cresceu, traído por sua única família. Ele se sente ferido e tem dificuldade para lidar com seus sentimentos. Xia tenta ajudá-lo a perceber que ele deveria se sentir mal por ter dito coisas negativas sobre Gojiu, que o ajudou quando ele perdeu o controle de seus poderes e se tornou um alienígena. Embora ele não seja o pai biológico de Machan, ele o ama muito. Machan sente um impacto forte ao reconhecer isso até que Xia lhe diz que Gojiu não deixou a área da mina, fazendo Machan ligar para ele rapidamente. Enquanto isso, Gojiu está na ponte enfrentando o organismo Zero. Ele atende a chamada e fica muito animado ao ouvir novamente a voz de Machan. Ele acha que Machan não irá perdoar seu erro e diz que, embora viver com Machan seja uma missão, sempre o amou como um filho. Ele também lhe diz para não ter medo de suas asas. Mesmo que o poço seja profundo, ainda há cenários bonitos. Ele espera ver Machan viver por sua causa e fazer o que deseja. Após isso, ele desliga o telefone. Gojiu e Ernhyang correm em direção ao monstro, sacrificando sua segurança para congelá-lo temporariamente usando frascos de medicamento. Esse sacrifício apenas adia o ataque do monstro, permitindo que todos deixem a cidade. Essa ação enfurece Machan, levando-o a retornar ao Burô 749 para consertar o núcleo, matar o monstro e cumprir o objetivo de Gojiu. No entanto, o organismo Zero percebe esse perigo e envia monstros-pássaros para detê-lo. Os monstros-pássaros começam a atacar o carro, mas Machan e Xia conseguem se livrar de alguns deles. Muito em breve, os dois percebem que seu caminho está bloqueado enquanto o freio do carro foi danificado. Sem escolha, Machan pula, mas Xia não consegue fazer o mesmo, pois o carro se destroça e cai da ponte. Vendo isso, ele rapidamente usa sua habilidade para salvá-la do perigo. No entanto, milhares de monstros-pássaros aparecem e continuam a persegui-los pelos céus. Felizmente, Machan usa suas habilidades e poderes para escapar por pouco dos ataques. Alguns desses monstros também se dirigem ao Burô 749 para atacá-lo. Porém, a instalação ativa a metralhadora automática para destruir o inimigo, mas como as criaturas são muito inteligentes, elas as destroem facilmente. Machan, após resgatar Xia, logo percebe que estão cercados no topo do edifício. Nesse momento, Dongbei aparece com um helicóptero e o salva. De repente, o organismo Zero começa a atacar a cidade novamente, pois o efeito dos medicamentos suprimidos se esgotou. As criaturas tentam pegar Machan, mas Dongbei o leva junto a Xia para a instalação, deixando-os no burô antes de se juntar à sua equipe para lutar contra os monstros pássaros. Xia rapidamente vai para a sala do núcleo alienígena e ativa a zona magnética, enquanto Machan abre suas asas para consertar o núcleo. O organismo Zero escapa dos efeitos do medicamento e avança em direção à instalação, enquanto Dongbei e os outros lutam bravamente contra os monstros pássaros. Dongbei sacrifica sua vida para proteger a base, pedindo desculpas a Machan antes de falecer. A criatura chega ao edifício e começa a causar caos. Machan completa o núcleo em um momento crucial, mas o organismo Zero captura Xia. Ele arremessa o núcleo para o ar e então voa em direção a ela para salvá-la, mas é perfurado por tentáculos, fazendo todos sentirem a esperança escorregando entre os dedos enquanto ele perde a consciência. Enquanto isso, as forças aéreas especiais também chegam e se preparam para lançar a bomba nuclear conforme planejado. Neste momento importante, Machan se lembra dos momentos em que estava no ventre de sua mãe. Sua mãe sabia que morreria após dar à luz, mas ainda assim decidiu trazê-lo ao mundo, acreditando que um dia ele faria todos se orgulharem. De repente, o sangue de Machan toca o núcleo, ativando-o. O núcleo congela completamente o organismo Zero e o destrói, consequentemente a seus resquícios também. O núcleo atrai os metais que a criatura acumulou ao longo dos anos para construir uma nave espacial. 3 imensos alienígenas finalmente aparecem diante de Machan, agradecendo-o por salvar o mundo e pedindo que ele continue protegendo a Terra no futuro. Com o passar do tempo, as pessoas constroem um museu para celebrar seu herói alado. Machan vai a esse museu e nota uma linda inscrição: "O mundo me deixa marcado por todo o lado, mas a partir dessas feridas crescem asas." Quando então de repente alguém usa poderes de telecinese para mover um copo, fazendo assim Machan acreditar que sua amiga ainda vive.